A paz do Senhor a todos os irmãos. Estou aqui para trazer uma palavra para vocês. Vai ficar em Lucas 15, versículo 8, que vai falar sobre a dracma perdida, o qual uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a sua casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca-os as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Naquela época, as casas costumam ser muito pequenas. As casas eram praticamente um cômodo e não existiam janelas. As janelas que existiam eram no lugar mais alto da casa. Porque naquela época as casas eram muito quentes. Naquela época era um lugar muito quente. Então eles costumavam botar a janela em cima no ponto mais alto da casa, para que o vento viesse e refrescasse a casa do lado de baixo. E essa janela, ela também serviria como coisa para sair o cheiro da lâmpada, né? Com a fumaça da lâmpada, tipo uma chaminé. Serviria como uma chaminé. E dali as lâmpadas ficavam ali perto, para que quando a fumaça subisse, saía pela chaminé. Mas ali não passava muita luz, porque ali ficava tipo umas grades assim, porque no tempo frio aquilo ali era fechada. Então ficava tipo como uma cortina, para que fechasse no tempo frio. E naquela época as mulheres também não podiam deixar a lamparina apagar, porque como ela se apagasse mesmo de dias, elas também a casa ficava muito escura. Então o que acontece? Nessa passagem ela perde essa dracma. Mas como que ela perde essa dracma? Ela deixa a lâmpada apagar. Porque como que você vai perder algo se você consegue enxergar? Como que você perde algo se você consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos? Mas aquela lâmpada apaga. E quando aquela lâmpada apaga, ela acende uma candeia para procurar aquela dracma. Só que aquela candeia não iluminava, era uma candeia fraca onde passava pouca luz. Então, volta ou outra ela procurando e seria capaz, muito capaz dela tropeçar ou perder algumas outras coisas no meio dessa procura entre essa dracma. Só que aqui vai dizer que a dracma era um dinheiro muito importante naquela época. Era um valor muito grande naquela época, aquelas dracmas. E aqui ela ressalta em procurar aquelas dracmas perdidas. Só que nesse ponto ela pensa que as dracmas perdidas era mais importante do que a luz, do que aquela lâmpada acesa. Então ela começa a procurar e não dá nenhuma importância para aquela coisa que tem mais importância. A coisa mais importante dali seria a dracma, mas seria aquela lâmpada que estava apagada. Pois se ela realmente entendesse a importância que era daquela lâmpada acesa, ela não teria que acender uma candeia com pouca luz para procurar aquela dracma. E quando automaticamente ela acendesse aquela lâmpada, automaticamente ela viria o que estaria ao seu redor. E o que eu tenho para dizer hoje para vocês é: quantas das vezes nós procuramos coisas insignificantes e esquecemos do verdadeiro valor, que é aquela luz, que era aquele azeite aceso, que naquela época o azeite simbolizava o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós queremos ter o Espírito Santo de Deus, mas se preocupamos com coisas fúteis, com coisas que pensamos que é realmente valiosas para nós. Mas realmente o que é realmente valioso para nós não é aquela dracma perdida, mas sim aquela lâmpada, aquele azeite que estava apagado. Quantas vezes nós procuramos coisas aonde não deveríamos procurar, onde às vezes nós se importamos com as coisas que não deveriam se importar e esquecemos do verdadeiro, que é o amor de Cristo, que é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E hoje nós estamos num mundo onde as pessoas
se importam com tudo, dão valor a tudo, dão valor a várias coisas, mas se esquece do verdadeiro valor, que para muitas pessoas é coisa insignificante, mas naquela época era uma coisa muito importante, porque sem ter a luz dentro daquela casa, as outras coisas se perdiam. Sem ter o brilho do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro daquela casa, todas as coisas se faziam cegas em suas vistas. Então que essa passagem que eu venho a dizer para vocês, que nunca deixe a lâmpada da sua casa apagar. Pois naquela época era o dever das mulheres deixar a lâmpada acesa. Então, não só como para as mulheres, mas para nós também, homens, eu venho dizer a vocês que nunca vamos deixar que as coisas fúteis da nossa vida venham nos atrapalhar da verdadeira importância, que é deixar a nossa lâmpada acesa, deixar o nosso azeite aceso e nunca apagar, nunca deixar aquele pouquinho pavio de azeite daquela candeia acesa, mas sim deixar a lâmpada que ilumina todo o ambiente, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que nós podemos entender que todas as coisas que estão neste mundo são umas coisas passageiras, mas a verdadeira coisa que nos importa, o verdadeiro poder, o verdadeiro Deus, é o Espírito Santo em nossas vidas, que se baseia numa pequena lâmpada, que acesa, ela pode iluminar todo o ambiente e nada venha se apagar em nossas vidas. Que cada dia mais nós venhamos se importar com aquele azeite, com aquela lâmpada que muitas pessoas podiam dizer que não era nada, mas para acender aquele fogo, precisavam fazer atritos entre pedras, que era uma coisa muito difícil para acender aquela lâmpada. Então, quando nós deixamos aquela lâmpada apagar, nós entendemos que será mais uma vez difícil acender, reavivar essa chama, reavivar essa lâmpada mais uma vez. Porque antigamente não tinha fósforo, não tinha isqueiro para acender. Como antigamente era difícil ter atrito entre as pedras para sair aquela faísca para acender aquele azeite. Somos nós hoje como esquecemos, como deixamos o nosso azeite, o nosso fogo apagar. É difícil nós reconquistarmos tudo aquilo que nós tínhamos no passado, porque foi através de uma busca, uma constância, foi através de uma coisa que nós decidimos se afastarmos e procurar a cada dia mais a Cristo. Então que nós possamos não deixar esse azeite apagar em nossas vidas, que nós possamos cada dia mais continuar buscando o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nunca deixe essa lâmpada apagar, pois essa lâmpada, que quando depois vai vir naquelas 10... Me desculpa. No Mateus 25:1 vai dizer sobre aquelas mulheres que acendiam, deixavam as suas lâmpadas acesas, depois veio o noivo a buscar as lâmpadas. E aquelas outras noivas se esqueceram de acender a sua lâmpada. Assim virá Cristo de repente, como um ladrão. Virá buscar a sua igreja, e aquele que tiver com a lâmpada acesa, esse sim Deus levará. Pois no piscar de olhos nós podemos estar aqui hoje e amanhã não podemos estar mais. Eu posso ir ali fora e Jesus vir e eu não estar mais aqui. Então se preocupe em deixar a sua lâmpada acesa, para que quando não vier o devorador para tragar a sua vida. Então fique com essa palavra, nunca deixe a lâmpada se apagar, pois é muito difícil acender ela de novo. Então, desde já, muito obrigado por perder esse tempo me ouvindo, e que vocês possam realmente entender o que eu estou falando. E me perdoe se eu falei alguma coisa que não devia, pois estou aqui aprendendo cada dia mais com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu te agradeço por tudo. Muito obrigado. Fique com Deus e a paz do Senhor.